Olá, gente. Boa tarde a todos. Vamos iniciar aqui a nossa live. Para eu convidar aqui, eu clico aqui nesse maisinho, você sabe dizer? É aqui. Esse maisinho. Estou convidando aqui a doutora Sumaia, que vai participar com a gente. Estou vendo várias pessoas aqui, uns amigos conhecidos já. Clara, boa tarde. A Elzita está aí. Alana, legal, legal. Bastante gente. Muito bem, gente, muito bem. Vamos iniciar então. Se alguém tiver com a doutora Sumaia aí, avisa que eu enviei o convite. Se não foi o convite, vocês me avisem aqui também, que eu mando novamente. Sumaia não está conseguindo participar. Tudo bem, daqui a pouco ela entra. Muito bem, gente. Então vamos começar a nossa live essa semana, né? É com uma grande alegria que eu compartilho com vocês que a gente vai fazer toda semana agora. Toda semana vamos fazer uma live, tá? E vai ser 4 horas às quartas-feiras, tá? Então temos uma caixinha de perguntas que vai abrir às segundas-feiras, né? Algumas das perguntas já vamos responder na própria segunda e outras vão ser... Não, essa não é a Sumaia. Outras vão ser respondidas aqui na própria live mesmo, né? Então é legal vocês ficarem atentos aí aos dois eventos, tá? A ideia é que a gente possa bater um papo, tá? Que a gente possa compartilhar, responder perguntas, né? Com certeza esse é um momento com muitas dúvidas, né? Um momento enfim, de distanciamento ainda, né? Apesar de que as vacinas já avançaram bastante, mas ainda é um período de distanciamento, um período austero é a palavra, um período difícil, né? Então, com certeza, vamos conversando, vamos trocando ideias, tá? Respondendo perguntas, aliviando e trazendo algumas coisas novas aqui, né? Aqui na BEM a coisa está movimentada, temos vários projetos novos, tá? Em breve vai ser lançada a cartilha com direito dos pacientes, né? Esse ano o paciente que tem a carteirinha da BEM já consegue desconto tem uma rede de farmácias aí, agora eu não me lembro exatamente qual delas que é. Quem souber exatamente, escreve aqui para mim que eu falo ao vivo. Estou na dúvida, não vou falar errado, né? E temos um projeto novo que vai entrar em vigor, que é o Quero Trabalhar, que é um projeto para capacitação, né, junto ao Sebrae, junto ao Senai, para que as pessoas possam se qualificar, tá? E o que é? 16h30? Mas vamos começando, não tem problema, a gente pode fazer mais longa hoje. Tá?
Drogazil e Droga Raia, a Dani colocou, que tem desconto. Legal. Então temos esse projeto novo que vai entrar também, Eu Quero Trabalhar, que você vai poder fazer cursos de capacitação, né? Temos vários projetos em andamento. Em agosto vai ter o lançamento do livro de memórias do professor Charles, que foi um dos professores fundadores aqui da ABEM, que faleceu no ano passado. Então, meus amigos, eu vou aguardar as perguntas de vocês. Vou aguardar as perguntas de vocês. E às 4h30 nós vamos bater um papo específico sobre os medicamentos genéricos. Tá? Então, antes disso, a gente vai conversando de assuntos diversos, né? Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, o que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer. Vou sair falando de algum assunto aí? A Ivone está aí. Oi, Alice. Quer saber sobre a possibilidade de novos projetos? Podemos falar um pouquinho aqui agora, ou então você pode telefonar aqui. Telefonar, conversa com uma das meninas, manda um e-mail, né? Acho que tem várias maneiras, sim. Com certeza, sem problemas. Tá? Ah, tá perguntando aqui se os remédios para esclerose múltipla cortam o efeito dos anticoncepcionais, né? Até uma das perguntas que foi para nossa caixinha tá lá para responder. A caixinha é que foi a primeira semana, houve um engasgo aí, mas a gente vai responder na própria segunda e alguns temas vão ficar para cá. Mas veja, não, nenhum dos remédios de esclerose múltipla cortam os efeitos dos anticoncepcionais, não, tá? Alguns pacientes usam remédios anticonvulsivantes para outros problemas relacionados à própria esclerose múltipla, então sejam dor ou própria convulsão, né? E aí realmente tem que ficar mais atenta, porque pode ter algum problema, tá? A Helena mandou para a Alice aqui, ó, abem@abem.org.br. Isso aí, Helena. Isso aí, um dos canais. Tudo bem. Eu estou ansioso pelas perguntas. Daqui a pouco começam as perguntas e depois não dá tempo de responder todas. É sempre assim. Então, o que eu posso começar conversando com vocês enquanto não aquece aí as perguntas, hein? Ah, começamos com o nosso curso também de live musical, às terças-feiras, né? Acho às terças-feiras à tarde, é muito interessante, o profissional que está vindo aí é um grande músico, estou ansioso até para conhecê-lo pessoalmente, tá? Muito bem, Helena pergunta se eu posso falar um pouco dos efeitos colaterais do início da medicação. Helena, acho que depende da medicação, né? Nós temos aí 12 medicações aprovadas no Brasil só para o tratamento da esclerose múltipla preventivo. Além do pulsoterapia, além dos remédios que são adjuvantes que a gente fala, como a fampridina, os próprios anticonvulsivantes que eu comentei. Então, se você quiser saber de algum específico, né? Os efeitos colaterais, o que eu posso dizer, assim, todos eles têm um impacto maior, a maioria, não todos, tem um impacto maior no início do tratamento e aí depois vão diminuindo,
né? Mas dependendo do remédio, a gente tem que usar uma técnica para driblar o efeito colateral. Esse é o mais importante. Tá? Vou dar um exemplo para vocês, né? Até foi uma das perguntas aí da nossa caixinha que eu respondi. O Tecfidera, por exemplo, o fumarato, é um remédio que uma das maneiras de você desviar do efeito colateral, sem dúvida nenhuma, é você tomar ele com, com alimento, depois de você se alimentar. Né? E uma curiosidade é que ele funciona melhor se você usar um alimento que contém algum lipídio, uma gordura, uma manteiga, azeite, uma castanha, tá? A Eliane pergunta qual o resultado a longo prazo com a cladribina. Uma boa pergunta, Eliane. Sabe que a cladribina, apesar de ser um remédio novo, ele... O Sumar entrou aqui. A cladribina, apesar de ser um remédio novo, ele é um remédio que... Tudo bem? Cheguei. Chegou e Vocês vão me matar do coração, o negócio é 4h30, começa antes. Não, eu sei, mas é que agora a gente vai ter uma live toda quarta-feira às 4 horas. Então o pessoal até já... Ah, que coisa boa. todo mundo já pode ficar sabendo. Toda quarta-feira Já às levei 4 bronca horas. da chefe, que eu tava atrasada. Eu falei, mas meu Deus, era 4h30. Não, é por isso. Eu tava aguardando você entrar às 4h30 mesmo. Eu até pensei em Ai, que esperar bom. para falar dos genéricos e a gente vai falando dos outros assuntos enquanto isso. É que o Instagram limita, né, o horário das lives, e aí se a gente passar de 1 hora, eles derrubam a gente. Não, mas mais 1 hora nem eu me aguento falando, tá? Então, Pode continuar aí respondendo as caixinhas e depois a gente vai falar dos medicamentos. Pode ir você teve tocando aí. perguntas também. Pessoal, Eu te ajudo aqui, eu vou lendo as perguntas para você. A Eliane, estou respondendo a pergunta da Eliane aqui. Ela quer saber efeito a longo prazo da cladribina. Então, a cladribina, apesar de ser um remédio antigo, um remédio novo, que foi aprovado para o uso, lançado no Brasil no ano passado, né, não entrou ainda nem pelo rol dos convênios e nem pelo governo. Ele é um remédio que tem estudo a longo prazo, ele tem 10 anos de estudo já praticamente, porque ele demorou para ser aprovado pela Anvisa. Anvisa não, desculpa, o FDA pediu novos estudos para depois só ele aprovar. Então, temos estudos sim de longo prazo da cladribina e é muito interessante, porque a cladribina ela faz um mecanismo de indução. Tem ela e tem o alentuzumab que fazem esse mecanismo. Eles agem modificando o sistema imunológico do paciente de uma maneira definitiva. Então, o paciente nunca mais tem a mesma doença, né? Já existem estudos de pacientes há 4 anos sem tomar nenhum remédio, depois de tomar cladribina. 7 anos saiu um novo estudo, já tendo tomado a cladribina. E não todos os pacientes, mas alguns pacientes não têm mais atividade da doença. Então, é um remédio que tem esse efeito de modificar o sistema imunológico e, por enquanto, não mostrou nenhum efeito colateral assim, significativo. Tá? Doutora, posso aproveitar e fazer uma pergunta? Com certeza. É uma dúvida mesmo, recorrente minha. Os medicamentos são capazes de deixar que o paciente alcance aquela situação de CIS que a gente ouve muito falar, ou isso é uma evolução natural da doença? A CIS é a Síndrome Clínica Isolada. Ela é a fase antes do paciente ter esclerose múltipla, né? Porque para ser esclerose múltipla, precisa ter múltiplos eventos. Precisa ter
precisa provar que a doença, eu falo a palavra multifásica, quer dizer que ela tem vários eventos, de que não é um único evento isolado, ou seja, é diferente no dia a dia, vamos supor. Me enganei com alguma situação, me confundi. Isso pode acontecer em qualquer coisa. Agora, se você incide naquele erro repetidas vezes, não é mais me enganei, estou mal informado, né? Eu tenho informação incorreta, é assim também no cérebro. Então, se o paciente ele tem vários eventos, ele tem esclerose múltipla. Quando ele tem o primeiro, você não sabe ainda se essa doença vai virar esclerose múltipla ou se ela é apenas um erro pontual. E você chama isso de CIS. A gente tem algumas ferramentas para dizer o que são as CIS de alto risco e as CIS de baixo risco. Alto risco tem 80% de chance de se transformar em esclerose múltipla. E baixo risco tem 20%. Então, de baixo risco a gente observa. Vai fazendo ressonâncias periódicas, a gente fica de olho, né? A de alto risco você já trata. E você já trata e sim, você diminui em 40% a chance de que esse paciente desenvolva esclerose múltipla. Tá? Então tem um impacto significativo, na verdade, né? Essas porcentagens todas que eu falei são em 10 anos de acompanhamento. Tá? Então é bastante significativo, né? Tem uma pergunta aqui da Moda Bela Pri. A medicação Albagio já está disponível na rede pública. Moda Bela Pri. Tá sim, já tem anos que ela está disponível. Tá? O que aconteceu é que houve a entrada de um medicamento genérico no mercado, da teriflunomida. Só que a empresa que ganhou a licitação no começo do ano passado foi isso. Não tinha o remédio disponível. Eles ganharam a licitação, mas eles não tinham o remédio. E aí faltou durante 3 meses, que é o tempo de ser feita uma nova licitação. Então, houve uma falta, inclusive nós fizemos aí uma série de solicitações, né, Sumaia, para que não houvesse novas faltas dos medicamentos no governo, até se você quiser comentar em seguida. Mas o remédio é distribuído normalmente pela rede pública, mas agora, por exemplo, não é o Albagio. O Albagio é o nome da marca, né? É a teriflunomida de uma empresa genérica, que inclusive é o assunto da nossa live de hoje, que daqui a pouquinho a gente vai entrar nos detalhes técnicos do que significa isso. Quer comentar Exatamente. sobre isso? E até mesmo, é importante a gente falar até a gente falar do Albagio mesmo, da marca referência, porque quando teve a incorporação desse medicamento, a gente experimentou a primeira vez que o gestor de saúde ultrapassou aqueles 180 dias depois de incorporação da compra. Então, assim, é o famoso ganha, mas não leva. Embora a gente tenha feito toda a nossa lição de casa, a sociedade tenha se mobilizado, a indústria tenha apresentado os dossiês de forma correta, a Conitec tenha analisado e incorporado o medicamento, a assistência farmacêutica ainda assim ultrapassou 6 meses para iniciar a primeira compra desse medicamento. Então, realmente, o Albagio, ele já entrou no sistema com um pouquinho aí de dificuldade, né, de acesso das pessoas. E o que o paciente, quando está em falta o remédio, o que ele deve fazer, Sumaia? Qual que é a sua recomendação? Porque isso é uma situação... A primeira orientação é a gente entender se é falta, né? Às vezes, a gente vai experimentar no serviço público alguns atrasos, alguma falha administrativa, atrasou a logística, mas isso é assim, coisa de 5 dias, 1 semana, que não dá para a gente chamar de falta, né? A falta é quando o paciente, entre terminar um ciclo e outro, ele está lá mais de 30, 40 dias sem a medicação, com exceção daqueles medicamentos que a gente não pode passar de 15 dias, né? Sem utilização, que pode ser submetida a procedimento de primeira dose. Então, nesses casos,
o fingolimod. Então, nesses casos, a gente recomenda que, número 1, se realmente é falta, informar a ouvidoria da Secretaria de Saúde do seu estado. Porque a gente só vai conseguir, eu falo assim, a gente, associação, sociedade, fazer um advocacy eficiente se a gente tiver dados. Sabe aquela coisa da denúncia do boletim de ocorrência da Lei Maria da Penha? Eu falo que é a mesma comparação a gente tem que fazer quando falta o medicamento. Se a gente não denunciar recorrentemente, o Estado tem a cara de pau de dizer para a gente que está tudo normal, que não tem queixa, né? Então ele devolve a informação oficial de que não há reclamações nesses dispensários de que o medicamento está em falta. Então o primeiro passo é informar a secretaria através da ouvidoria. Os canais da ouvidoria são gratuitos, por e-mail ou telefone 0800. Então, assim, depois, se vocês, quem tiver dúvida, o paciente deve entrar, né? de cada estado. Pode entrar em contato aqui com a BEM, quem não souber como achar o telefone dos seus estados, a gente informa. Então vejam, gente, é importante esse passo, viu? É meio chato, aquela coisa que é trabalhosa, mas você veja, uma das pessoas que mais representa e luta pelos direitos dos pacientes com esclerose múltipla no Brasil está dando essa dica. Então, não vacilem, não. Vai lá e clica realmente, né? Já vai lá no site, ouvidoria do Estado, e avisa, está faltando medicamento de alto custo A, B ou C. Que mais, Sumaia? E é importante que a informação ela seja completa. Então, qual medicamento está faltando, qual é o dispensário, dispensário é a farmácia de alto custo que você vai buscar, né? Isso, e qual é o quantitativo? Quantos desse medicamento você retira? Eu retiro 28 comprimidos, se é o caso oral, eu retiro uma seringa, eu retiro 4. Quantos você retira? Porque a gente tem um déficit entre a informação e o que acontece efetivamente na prática. Como que funciona a compra do medicamento? A compra ela é centralizada lá no Ministério da Saúde, né? O dinheiro é federal. Só que quem informa a quantidade que o governo tem que comprar são os estados. Se o estado diz que não está faltando, então ele está informando errado para o governo federal. Então, o governo federal está sempre comprando menos porque ninguém está comunicando que está em falta. Então, o que a gente tem que fazer? Provoca a Secretaria de Saúde lá na ouvidoria dizendo está em falta sim, porque daí quando a gente faz uma denúncia formal, isso tem que ser, entra em dados. E aí quando eles têm, vou dar um exemplo aqui, né? Vamos imaginar que num dispensário tem mais pacientes tomando beta-interferona do que tomando teriflunomida, por exemplo. E então, eles estão informando ao contrário. Na hora de fazer a compra, o governo compra errado. Então, é importante que a gente sempre denuncie quando ocorrer essas faltas pontuais. Muito bom. E aí, se isso for uma coisa que está... uma coisa sistêmica, que está afetando uma região grande, né? Nós daqui da associação também vamos entrar aí com uma solicitação, com uma solicitação formal sobre tudo isso, certo? Então vamos ver aqui, tem uma pergunta aqui da Laís Bicudo. Meu irmão foi diagnosticado tem 1 mês com EM. Gostaria de saber algumas recomendações para não trazer maiores problemas. Meu irmão teve como sintoma dormência de quase todo o lado esquerdo. Muito bem, Laís. Acho que é Laís o nome, né? Veja, isso que fala para não agravar, né? Na verdade, o que precisa é fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento, né? Isso, quanto antes você fizer isso, é melhor, né? Então, para isso, o caminho, ou você vai lá no médico particular, ou no médico do seu convênio, ou você vai ao posto de saúde, solicita que ele te transfira para o neurologista, porque realmente é importante que seja ágil
essa fase de fazer o diagnóstico. Primeiro, o diagnóstico correto, que não é tão simples, né? E depois que seja tratado corretamente. Aí eu recomendo, é uma doença que eu não recomendo que seja um neurologista geral, que seja alguém que entende do assunto, né? Em todos os estados, a gente tem os grupos que estudam isso, então isso é algo bastante disseminado. Você deve solicitar isso. Isso também é um dos nossos projetos aqui, que a gente está tentando encurtar esse tempo do ponto de vista público, né? Sim. Inclusive, a gente vai começar com todas as nossas campanhas desse ano para o nosso projeto Lei dos 180 dias, né? Então, em breve a gente vai chamar toda a sociedade para apoiar esse projeto, então, logo mais a gente vai ter novidades aí para vocês. Então, pedindo aqui para a gente deixar um passo a passo de como fazer essas denúncias. Eu vou preparar um passo a passo, eu pedi para os meninos do marketing fazer um post carrossel, assim, com todas as formas de fazer essas denúncias. Eu preparo sim, me comprometo a fazer isso. Legal, então fiquem aí. Eu aprendi uma coisa e eu agora vou fazer aqui. Eu vou pedir para todo mundo ter um coraçãozinho aparecendo aí para vocês apertarem um monte de vezes esse coraçãozinho, porque daí o Instagram vai entender que o nosso assunto é importante, vai deixar a gente aparecer lá na timeline das pessoas. E aí aprendi também que tem um aviãozinho, então compartilha essa live com todo mundo aí da sua rede, para que mais pessoas possam receber essas informações. Ó, tô vendo uns coraçõezinhos chegando e tô ficando bem feliz. É legal, gente. Isso aí. A gente vai aprender. Eu aprendo tudo isso com a minha sobrinha, que diz que é youtuber. É importante mesmo, é um assunto importante. Muito bem, a Belvanir aqui colocou: fiz uso do Interferon 22 durante 2 anos, porém minhas plaquetas diminuíram demais e meu neuro suspendeu. Estou há 10 meses apenas com vitamina D3, 10 mil diário. Muito bem, Belvanir, muito bem. Se você tiver alguma pergunta, você pode mandar também. Glaides Cris, qual sua opinião sobre uma portadora de EMPP, sem surtos? EMPP, para quem não sabe, é a esclerose múltipla primariamente progressiva. Tô adorando essa chuva de corações, hein, gente, da área. A gente tem que ficar entusiasmado para fazer o que a gente está fazendo. Muito legal. Qual a sua opinião sobre uma portadora sem surtos e sem dor, que não quer tomar remédio algum para EM? Ô Gladys, você quer que eu fale um negócio para você avisar para alguém, né? Pelo jeito que está escrito aqui. Escuta, é o seguinte, a MPP é uma forma bastante complicada da esclerose múltipla, tá? Precisa tomar um cuidado redobrado, né? São pessoas que têm que se manter em atividade física, ou exercício, ou a própria fisioterapia mesmo. É um negócio que você não brinca, não. Você não brinca, não. Né? Tem alguns pacientes que são elegíveis para os tratamentos. Né? Não são todos também. Mas os que são, é melhor tomar, sim. É melhor tomar porque a MPP, eu te digo, eu tenho medo dela. Eu tenho medo dela, a gente tem que tratar com bastante. Aliás, para todos, para todos. Isso é uma coisa que aqui na associação a gente sempre fala, não, você precisa lutar, você vai ter uma vida normal, né? A esclerose múltipla, a gente tem maneiras. Gente, a esclerose múltipla é igual você criar um tigre na tua casa, tá? Se você... Ele tá lá, entendeu? Você vai dando... Alimenta ele direitinho, deixa ele lá no cantinho dele, não mexe com ele e não esquece de dar a comidinha dele lá todo dia, porque se você vacilar e falar, não, é só um gatinho bonitinho, ele vai lá e ele detona. A gente tem que levar com seriedade a esclerose múltipla, tá? É diferente de você levar com desespero, com pânico. Também não vai te ajudar, né? Mas não dá para você levar como se fosse uma doençazinha branda, porque infelizmente não é.
Acheina Garimpo. Adriana, vocês podem falar de medicação para secundária recorrente? Muito bem, com certeza. A forma secundária recorrente é uma forma que a gente chama de transição. Esse termo é muito pouco usado. Tá? Até hoje em dia a gente usa mais o termo... O correto seria forma progressiva com atividade. Esse seria o termo correto. Tá? Existe um medicamento que é aprovado para a forma secundária recorrente, que é o Ciponimod. Tá? O Ciponimod também é uma novidade. Mas o paciente com forma secundária recorrente, muitas vezes, pode usar qualquer um dos remédios outros que são para remitente recorrente. Dependendo do caso, a gente vai usar um desses outros medicamentos que também são eficazes. E preciso agradecer aqui essa chuva de corações. E veja só quem está aqui com a gente, Sumaia, o deputado Ricardo Izar. Queria agradecer pessoalmente o deputado Ricardo Izar, que é um dos grandes apoiadores aí da ABEM e que tem nos auxiliado. Estou comentando do deputado Ricardo Izar, que está online aqui, Sumaia. A Sumaia está com a ampulhetinha e deve estar com dificuldade de conexão. Então, queria agradecer, está nos apoiando em uma série de projetos, né? E assim que... Voltou. Eu vi, o deputado Ricardo Izar sempre prestigia a gente, ele que vai nos ajudar em endereçar essa PL, esse projeto de lei aí dos 180 dias. Agradeço super a participação. Muito bem. Ele está parabenizando pelo trabalho, agradeço muito. Paulo Venceslau de Carvalho, dando boa tarde. A gente tem que começar o nosso tema, que agora é pontualmente 4h30. E aí a gente... Então vamos lá, vamos começar o nosso tema e a gente já volta para as perguntas, tá? Vamos lá. Quer começar, Sumaia? Eu acho muito recorrentemente... Tem alguém com o equipamento aberto aí na sua sala, tá dando retorno, tá? Pede para a pessoa baixar o volume aí na sua sala. Não, tô sozinha aqui. Tá dando eco vou fechar aqui. a porta. Deve ser o Marcelo lá na outra sala. Mas eu tô só aqui. Que agora com essa história de Covid, a gente não pode ficar todo mundo na mesma sala, cada um num canto. Né? Então, eu vou tirar o fone e colocar novamente. Só um minuto. Será que melhorou? Melhorou. Então, vamos lá. Bastante recorrentemente, a gente tem recebido perguntas sobre os medicamentos genéricos, o que são, quando que a gente pode utilizar esse medicamento, por que é importante ter medicamento genérico. Então, a gente resolveu fazer esse bate-papo, que na verdade a gente ia fazer lá atrás, mas foi quando você teve Covid, a gente acabou não fazendo. E aí a gente trouxe essa live para agora, para a gente bater Não, nós fizemos, só que meu telefone teve Covid no dia e ele travou. Ótimo. Então, assim, eu acho que a pergunta mais importante que as pessoas fazem bastante para a gente é referente ao conceito, né? O que efetivamente é um medicamento genérico. O senhor quer contar para a gente? Veja, o medicamento genérico, a gente tem que pensar o seguinte, o medicamento, ele é uma substância química, né? E quem faz, quem embala, quem descobre aquela substância, descobre que aquilo funciona, né? Faz a embalagem, né? Imagina como uma calça jeans. Você fez lá uma calça jeans com design novo e tal, e você dá o nome da sua marca para aquela roupa. Né? Então, você chama ela de leve, você chama ela de, sei lá, não importa. Então, aquilo é a marca do remédio. O genérico, está com retorno aí, Sumael.
Tá dando eco aqui. Tem alguém que está ouvindo e está voltando pelo seu microfone. Mas É não isso aí, tem ó. nada. Estão falando ali. Eu tirei o fone. Vamos ver se sem fone funciona melhor. Tá. Não, quando eu falo, eu ouço eu falando e depois eu ouço o retorno novamente. Então, é algum equipamento ligado. Então, o genérico, ele é o mesmo medicamento, só que ele está desprovido da marca que o lançou, que o originou, que o deixou como sendo o primeiro remédio, o referência, por isso que se chama referência. Você tem um terceiro jogador nessa brincadeira, que é o similar. O similar é quando você pega aquela substância e você transforma também numa outra marca. Então, eu pego a mesma calça jeans inicial, com aquele design, e eu ponho o meu nome naquela marca. Essa aqui vai ser a calça jeans do Dr. Guilherme. Então, ela vai ter uma marca, além do sal químico, e isso daí é para referenciar a determinadas empresas, né? Que você pode ter afinidade por aquela empresa ou mais por outra, né? Então, você vai lá na farmácia, fala, eu quero o remédio da marca tal, ou da marca tal. Como marca de roupa também, tá? A diferença é o seguinte, a parte medicamentosa é bem regulada pela Anvisa, um órgão brasileiro, e exige que seja... Tá com super eco. Tá com super eco. Tá um silêncio assustador aqui na Tá sala. silencioso? Tudo bem. Então vamos Será em... que você que tá sem fone? Não, mas Tem eu não fone tenho aí? eco aqui. Não, tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Então, assim, a diferença é que a Anvisa, ela impede de que exista diferença, né, num elemento que chama bioequivalência entre o medicamento referência e o medicamento genérico ou o medicamento similar. Tá? Então, repassando, referência é o primeiro medicamento daquele sal que é lançado num determinado mercado por uma agência regulatória, por exemplo, no Brasil, é o primeiro. Né? O genérico é quando você não tem a marca, você tem o sal, só que você não vai dar um nome diferente para ele. Né? Nos dois casos que nós temos na esclerose múltipla, você tem o fingolimod, o referência se chama Gilenya, e o genérico é o fingolimod, é o mesmo sal. E a teriflunomida é a mesma coisa, o referência é o albágio e o genérico se chama teriflunomida. Ou você pode criar um similar. Uma empresa vai lá e coloca um nome qualquer. Eu vou chamar a minha teriflunomida de salquitrato, não importa o nome. Tá? Então, aí seria o similar. Mas foi feito esse teste de bioequivalência antes, que é um teste para você dosar no sangue dos pacientes se a mesma quantidade de remédio estava presente em tempos diferentes. O que mais, Sumaia? Agora eu tô preocupada com esse eco. Tá Pois dando é. retorno para mim? Eu não sei o que é. Não, então, eu acho importante a gente falar do genérico. Vocês estão ouvindo eco, gente? Ou só nós estamos ouvindo aqui? O eco continua, tá aqui a Ivone. Pois é. Eu acho que Normalmente o eco ouvindo acontece quando tem um aparelho que está ouvindo próximo do seu microfone. mas eu tô sozinha aqui, tá bem silêncio, não tem ninguém. Então Tô achando paciência, vamos em estranho. frente. Vamos lá. Aí uma coisa que é importante a gente lembrar, dentro dos medicamentos genéricos, é a questão da intercambiabilidade.
quando que ela ocorre, quando ela é possível de ocorrer. E se lá na farmácia, quando eu vou comprar o meu medicamento com a minha receita, indicando um remédio de referência, né, um medicamento de marca, se o farmacêutico pode fazer a livre escolha dele, a alteração para um genérico. Então, acho que essas perguntinhas as pessoas fazem bastante para a gente, e é importante a gente fazer essa colocação, né? De quando é possível a gente substituir o medicamento referência pelo genérico, e se na farmácia a gente pode fazer essa troca sem que esteja na receita. Tá. Então, é assim. Até essa parte da legislação, eu, sinceramente, às vezes eu tropeço, tá? Mas até onde eu sei, você pode sim. Você leva a sua receita e solicita o remédio genérico. E a farmácia, ela pode fazer a troca. Apesar de que eu já ouvi algumas histórias de que o paciente não conseguiu fazer a troca. Mas eu acredito que pela legislação ele possa, sim. Ele pode. A legislação permite e faz uma única ressalva, que ao substituir o medicamento pelo medicamento genérico, a farmácia deve indicar no receituário do paciente que houve a substituição e qual foi o medicamento alterado, né, substituído. Essa é a única exigência que a legislação faz. E aí, é super importante também para a gente não cair em golpe, né, em fraudes, que agora a gente tem que se preocupar até com cópia de medicamento, né, gente? Então, assim, o medicamento genérico, ele vem escrito na caixinha que ele é um medicamento genérico. Ele tem tarja amarela e ele vem escrito medicamento genérico. Isso é bem importante. E outra coisa importante, que na caixinha do genérico tem que estar escrito medicamento genérico, conforme lei 9.787 de 1999. Essa frase é obrigatória nas caixinhas, né, dos medicamentos genéricos. Então, fiquem atentos para a gente não cair em nenhum golpe. O medicamento é super barato, é mais barato que o genérico. Vamos olhar se realmente é um genérico ou se não é, então, aí uma cópia, que agora a gente já experimenta também isso no mercado. E aí eu queria também dizer para vocês, para a gente também perder um pouquinho esse mito, né, com os medicamentos genéricos, que eles não são bons, não são isso. Lembrando que o medicamento genérico ele tem que ter bioequivalência. O que é isso? Ele tem que ter os mesmos resultados do medicamento de referência, senão ele não pode nem ser intercambiável, né, nem substituído pelo medicamento de referência. Os medicamentos, eles são seguros, eles são testados e eles são aprovados pela Anvisa, que é a nossa agência reguladora de vigilância sanitária aqui do Brasil. E outra coisa que eu também sempre falo do medicamento genérico, que é importante, que ele tem 3 pilarezinhos, né? Lembrando, para ser um genérico, obrigatoriamente ele tem que custar 35% a menos que o medicamento de referência, ou seja, é um ganho bastante importante para a sociedade, né? Ele tem que... O que acontece, né, quando ele barateia o preço do genérico? Ele força com que o referência também diminua seu preço, para ficar competitivo lá na prateleira da farmácia, né? Senão ninguém mais vai comprar o referência, as pessoas vão sempre optar pelo genérico. E ele também contribui para o acesso da população aos medicamentos. Então, quanto menos custoso for o tratamento, mais pessoas poderão se socorrer desses medicamentos. Então, essas coisinhas são importantes. Deixa o doutor voltar do golpe. Até o Gabriel perguntou, o princípio ativo deve ser o mesmo, correto? Exato, Gabriel. A substância é exatamente a mesma. Alguém disse aqui que quando você conectou o seu fone, voltou o eco, Sumaia. Se você quiser tentar desconectar o seu fone. Mas aí eu... Vocês me ouvem? Me ouvem? Ouve. Tá bom? Tá bom. Sem eco? Acho que tá sem eco agora. Então, vamos lá, vamos tentar assim. E outra coisa também que é bem legal da gente falar, que os medicamentos genéricos aqui no Brasil existem somente há 21 anos, né? O primeiro grupo de medicamentos genéricos foi incorporado em 3 de fevereiro de 2000.
Então, assim, a gente ainda está engatinhando com essas questões de medicamento genérico. É importante que a gente possa ter mais acesso, participar mais dessas atividades, acompanhar a Anvisa. No site da Anvisa tem várias informações bem legais. Aqui na BEM, quem quiser ter mais informação sobre medicamento genérico, pode falar comigo, as meninas do serviço social, a gente deixa um materialzinho disponível para que todos possam tirar essas dúvidas. Tá melhor ou tá pior sem o fone? Eu entendi que tá bem melhor, assim. Sim, tá bem melhor. Ó, uma coisa importante, né, que a Sumaya tocou no assunto, que todos nós temos que nos preocupar, né, com a folha de pagamento do governo. Então, esses medicamentos para esclerose múltipla, por exemplo, são extremamente caros. A gente está falando de remédios que custam aí 5 mil reais, 7 mil reais, às vezes até mais, né? Então, se... Aí voltou o eco. Então, se a gente não se preocupar com isso e não... vamos dizer, temos que fazer toda a nossa parte para que haja uma pressão, né, para a diminuição dos preços das farmacêuticas para a compra do governo. Então, isso é uma coisa extremamente importante, porque senão existe uma tendência de cada vez aumentar mais os preços dos medicamentos, é uma coisa que se torna impraticável, né? Já temos aí alguns medicamentos que foram lançados com preço de 6 milhões de reais por ano de tratamento. Então, não sei que a gente vai fazer para que isso seja funcional, né? E uma coisa que é importante da gente também deixar claro, que o medicamento genérico ele é mais barato, não porque ele é pior ou que ele tenha menor qualidade. Ele é mais barato porque o fabricante desses genéricos, eles não necessitaram fazer todas as pesquisas de desenvolvimento que a indústria que fez o medicamento inovador. Então, assim, essa redução do preço do produto é em relação às pesquisas, né? Então, o medicamento inovador de marca ou referência foi o medicamento que a indústria investiu muito em tecnologia para desenvolver esse medicamento, mas depois as outras indústrias, depois que cai a patente, né, elas vão poder produzir o mesmo medicamento com valores menores, que é o caso do genérico. Então, assim, não é porque ele é pior que ele é mais barato. Ele é mais barato porque ele não tem um investimento na pesquisa de desenvolvimento do produto. Muito bem. Temos pergunta aqui de que modo podemos fazer isso, do Gabriel. E a Ivone pergunta qual a relação entre patente do medicamento referência e os genéricos e similares. Muito bem. Na verdade, assim, a pergunta do Gabriel, como podemos fazer isso, né? Me explica melhor, Gabriel, se você está perguntando como pedir o genérico, eu não entendi bem a sua pergunta. Vou me atentar à pergunta da Ivone por enquanto. Ivone, enquanto o medicamento possui a patente, você não pode fazer nem genérico e nem similar, tá? Então, ele tem um tempo, existe uma garantia que os países dão de que, assim, se você desenvolver um remédio novo, você vai ter a exclusividade de venda desse remédio por 5, 10 ou 20 anos, a depender de qual é a doença, qual é o país, né? Então, você sabe que você vai conseguir recuperar o investimento para desenvolver um tratamento novo. Então, depois que cai a patente, aí as empresas concorrentes que não desenvolveram o remédio podem lançar ou um genérico ou um similar, né? Ou, no caso, quando não é depositada a patente. O que aconteceu com o Fingolimod ficou uma briga durante anos se a patente era válida ou não era válida. Era uma briga de juridiquês, né? Uma briga de que não sei o que, tal elemento pode, não, esse aqui é patenteável, esse aqui não foi entregue a patente no prazo correto.
Mas a patente ela é decorrente do tempo, um tempo em que você tem direitos de só você vender aquele remédio. 20 anos né, as indústrias teriam aí para explorar comercialmente a indústria que desenvolveu o produto. Lembrando que quando cai em domínio público, qualquer um pode solicitar. Há também situações de exceção. Por exemplo, o medicamento ele é fundamental para... Vamos imaginar que alguma indústria aí descubra a cura da Covid ou impeça que a Covid desenvolva nas pessoas, enfim. Os governos eles poderiam pedir a quebra da patente por situação de calamidade pública, mas também entra numa outra briga juridiquesa aí com a empresa que desenvolveu a tecnologia. Lembrando, gente, que a gente não é contra os medicamentos referência, tá? A gente não está aqui fazendo nenhuma apologia a não ter os medicamentos. A gente é grato, né? Porque se não tem ninguém investindo nessa inovação, esses medicamentos não estariam aí. O que a gente quer dizer é que não faz nenhum sentido para a nossa realidade econômica do Brasil, um país de terceiro mundo, a gente ainda ter essas discussões em relação a medicamento genérico. Eles são uma via de acesso segura e eficiente para atender o maior número de pessoas com o mesmo recurso. Então, assim, tanto no serviço público quanto no serviço privado, quando a gente vai lá na farmácia comprar uma dipirona, se você for comprar uma dipirona referência, vai custar R$20. Uma dipirona genérica vai custar R$8. Então, assim, todo mundo vai poder tomar dipirona, né? Quem quiser pagar mais e puder, pague. Quem não puder, vai poder tomar num preço mais acessível. Muito bem. Então, o tempo são 20 anos, a não ser que seja algo de interesse social e, em alguns casos, o governo consegue quebrar antes disso, tá? Isso. A pergunta do Gabriel, acho que é o Gabriel, né? Que ele pergunta é como que a gente pode fazer para com que os preços caiam. Na verdade, nós não podemos fazer muita coisa, né? A gente espera que mais indústrias entrem nessa onda do genérico, né, que a gente possa ter medicamentos com preços menores e que também o governo dê incentivo, não só para a produção dos genéricos, mas também para a produção dos medicamentos de referência. Quanto mais incentivo, e eu digo assim, incentivo em pesquisa, em desenvolvimento, isso faz com que o custo seja compartilhado, né, e aí a gente, na ponta, nós, consumidores, vamos poder acessar esses recursos, essas tecnologias com valores mais atraentes, né? Se a gente for pensar em esclerose múltipla, a gente tem hoje praticamente todos os medicamentos de tratamento regular da esclerose múltipla na classe de alto custo, né? A gente não tem ainda medicamentos simples, né? Todos são na classe de alto custo. Muito bem. Então, mais uma vez, vou pedir aquela chuva de corações aí para nossa live bombar aí nos corações de todos. Que vocês cliquem no aviãozinho também, que é o compartilhar, se vocês acharem que é algo de interesse de outras pessoas, né? E vamos abrir esses últimos 10 minutinhos da nossa live, que daqui a pouco ela vai encerrar, também para ouvir as outras perguntas, né? Ficamos com algumas perguntas atrasadas aqui e outras perguntas que necessariamente não precisam ser só sobre o genérico, tá, gente? Se tiverem outros assuntos também, vai ser um prazer responder. Tem uma aqui para você, Sumaia, sobre isenção de imposto de renda para pessoas com esclerose múltipla, mas ainda não está aposentado. Tem algum caminho possível? Então, não tem. E eu vou explicar por que não tem. Existe uma situação, né, que a gente diz de princípio da isonomia, né, e a equidade. Se eu estou trabalhando, se eu estou conseguindo prover renda e eu não preciso de nenhuma distinção, então eu não faço jus ao benefício da isenção do imposto de renda, porque eu estou conseguindo prover esses meus recursos. Eu sempre falo aqui que a gente tem que ter uma navalha bem afiadinha, o limite entre privilégio e benefício. Então, a gente tem que ter um cuidado para deixar isso muito equilibrado. Se eu digo que a pessoa com esclerose múltipla, exercendo atividade profissional,
ela vai ter direito à isenção do imposto de renda, então eu tenho que estender esse direito ao hipertenso, ao diabético, né? As pessoas que têm qualquer outra doença crônica que estão em atividade profissional. Ao passo que, se eu tenho uma doença que me incapacita, ou me limita, ou me impede do exercício regular da minha atividade, e eu estou afastada, gozando de um benefício por incapacidade, ou seja, eu já tive uma diminuição da minha força de trabalho, da minha renda, e aí o que o governo me dá? A isenção do imposto de renda como uma forma, né, de me ajudar a não sofrer mais impacto na minha diminuição de renda. Então, aquela questão da educação moral e cívica de quando a gente era criança lá da escola, né? Não existe dever sem que exista uma obrigação, e nem, né, uma obrigação, um direito, sem que exista uma obrigação junta. Então, se eu estou trabalhando, automaticamente eu não vou gozar da isenção do imposto de renda. Se eu tiver aposentado, como um incentivo, como uma ajuda de implemento na minha renda, eu tenho o direito a essa isenção. Inclusive, nós estamos vivenciando aí este ano e os próximos 2 anos aí da ABEM, o tema é empoderando os pacientes, né? A ideia é que cada pessoa seja responsável pelo próprio tratamento também, seja responsável por se prover, né? Então, até nesse contexto que entrou aí alguns projetos, como esse Quero Trabalhar, né? Aquela coisa de que você está sofrendo por uma dificuldade, então vamos tentar superar isso, não vamos ficar simplesmente no papel de vítimas aí, né? E muitas vezes as pessoas não conseguem recolocar no mercado de trabalho por N fatores, não só pela questão da esclerose múltipla, né? Porque realmente o mercado corporativo é cruel, né? Eu tô com 43 anos de idade, assim, hoje eu sinto que é muito mais difícil você ser competitivo no mundo corporativo aos 40 do que aos 20. Né? Então, assim, nem tudo é em razão da esclerose múltipla, é uma coisa que a gente fala muito aqui. Até hoje eu conversei com a Gisele, assistente social aqui da BEM, e tem um projeto muito legal em parceria com o Sebrae de empreendedorismo, porque muitas vezes as pessoas são super capacitadas, têm condições de empreender, de gerar fonte de renda através de negócios. Então, por que não explorar também essas oportunidades? Então, se vocês tiverem dúvida, aí eu acho que em breve esse projeto já está caminhando, hoje eu já revi aqui esse contrato com o Sebrae, então provavelmente em breve aí as ações de empreendedores nós vamos começar com as mulheres, se não me engano, que a Gisele falou, porque é ladies first, né? Bom, temos mais 2 minutinhos de live, então vou tentar responder rapidamente as 2 últimas perguntas que estão aqui. Depois de quanto tempo da primeira infusão do Ocrevus o paciente começa a sentir alguma melhora? Da Rogéria. Veja, isso é muito importante, Rogéria. O Ocrevus, assim como vários outros remédios, são remédios de prevenção. Então, a ideia é que não piore a doença e não que você leve a alguma melhora. Para isso, existe a reabilitação. E aí você pode entrar em contato aqui conosco, que temos aqui a fisioterapia, temos todos os serviços de reabilitação. E a B. Vitalana refaz a pergunta aqui da Ana Souza. Quais as regiões do cérebro são perigosas para o surgimento de lesões, né? Eu diria que isso depende um pouco. As regiões mais perigosas são a do tronco cerebral, né? Porque cuida de funções vitais, né? Mas a medula, por exemplo, é uma área extremamente sensível, né? Às vezes uma lesão muito pequena causa muitos sintomas. Eu colocaria também, em terceiro lugar, o nervo óptico, que a visão é algo extremamente importante para todos nós, né? Meus amigos, acho que vamos ter que finalizar por conta do tempo, mas a boa notícia é que agora, todas as quartas-feiras, às 16 horas, vai ter a nossa live. Cada semana vai ser... vamos alternar com um convidado, um tema que a gente vai desenvolver, tá? A princípio, vão ser de apenas 30 minutos. Hoje tivemos um tempo maior. Então, se vocês quiserem já colocar na agenda,
Eu espero vocês. Vou pedir mais uma chuva de corações aí para a gente finalizar a nossa live. Você quer comentar alguma coisa, Sumaia? Eu quero agradecer a audiência e dizer que a gente está muito engatinhando nesse mundo digital, a gente está aprendendo todo dia, então eu fico feliz de ver as pessoas participando conosco e dizer que a BEM não parou. Então, assim, embora as nossas atividades estejam no mundo virtual, quem tiver dúvida, quem quiser tirar dúvida de aposentadoria, de isenção, de medicamento, de benefício, qualquer assunto do âmbito jurídico, pode continuar enviando os seus e-mails, pode enviar para o serviço social ou para mim diretamente. Meu e-mail é sumaia, com y, ponto afif, abem.org.br. E a gente tem mantido o contato com todo mundo, tá bom? Era isso que E eu como queria não compartilhar. paramos, faça a sua doação. Faça a sua doação. Entre Exatamente. lá. www.abem.org.br. Ali em cima já tem um pontinho. Vá lá, doe R$ 1. Exatamente. Gente, então, se cada um puder doar R$ 1 e pedir para que alguém também nos doe R$ 1, a gente já vai fazer muita diferença. Doe na R$ vida de 1, muitas R$ 1. pessoas. Cada um R$ 1. Muito Vamos lá, obrigada. gente. Um Boa grande tarde abraço a todos. todos. E agora, o que eu faço aqui? Agora aperta o xizinho.